Fala galera, muito boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo. Estamos aqui nós de volta, graças a Deus, primeiro podcast Conecte-se do ano de 2021. Espero que vocês tenham tido uma virada de ano tranquila, uma virada de ano boa. Espero que esse ano esteja sendo um ano bom, um ano talvez melhor do que você encerrou o ano de 2020. Se você encerrou o ano de 2020 bem, que o ano 2021 tenha começado da mesma maneira. Estamos aqui mais uma vez reunidos para dar continuidade àquilo que a gente deixou pela metade do ano passado. Mais da metade, hein? Mais da metade do ano passado. Que é o nosso podcast falando sobre o nosso... Não o nosso, mas o querido livro do C.S. Lewis, que a gente está fazendo uma pequena explanação, fazendo alguns comentários, que é o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E aqui comigo eu tenho o nosso grande querido amigo Henrique. E aí? Nosso amigo Pedro. E aí? Pedro do canal no YouTube. Qual é o canal? Pedro Rocha. Pedro Rocha, acompanha lá, ele tá sempre gravando, sempre colocando suas músicas de autoria própria, então não é worship, é diferente. Nós temos brincadeira pra galera do worship aí, tá? Pelo amor de Deus, não me odeiem. Nós temos aqui nosso apóstolo Mateus com TH, subversão do Mateus da Bíblia. Eu achava que Deus ia começar assim. Espero que vocês estejam vivos. Não dormir. Pra gente continuar aqui. Piada pesada, né, cara? Brincadeira, pessoal. Esse tipo de piada é ofensiva. Não. Dá gatilho, né, galera? Mateus com H. Tamo aí. E por último, José Elton. Seja bem-vindos. Oi, galera. Neto de Ariano Suassuna aqui, essa voz rouca aí, pra quem conhece. Então é isso, sejam bem-vindos e vamos dar início ao nosso primeiro podcast do ano, falando sobre o capítulo 19 do livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Esse capítulo é um capítulo aparentemente curto, em comparado a alguns capítulos que a gente leu, e vai falar sobre algum tema e um assunto muito importante, muito mal compreendido às vezes, até mesmo, digamos que um paradoxo, que é a ideia do amor de Deus. E a gente vai fazer uns comentários bem breves sobre essa ideia central. Amém? Então vamos começar. Bem, galera, então vamos lá, falando sobre o capítulo 19. O capítulo 19 começa aí tendo aparentemente uma pequena treta, né? Entre o Diabo Mestre e o seu aprendiz. Aparentemente o Diabo Mestre está com medo de alguma coisa. Talvez das suas conversas serem expostas aí em público. Mas o tema central da carta é o fato de que o diabo não consegue entender esse tal de amor que Deus sente pelos seres humanos. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O que é que vocês entendem sobre esse amor? O que é que vocês pensam sobre isso? Por que o diabo não entende? Por que Deus nos ama? São perguntas que eu acho que são pertinentes e que vale a pena ser expostas. Sobre isso. Cara, assim, explicação para isso, a partir da própria carta que o Lewis escreveu, esse amor não faz sentido para o diabo que tá falando lá, porque eles não conhecem esse amor, né? Tipo, eles não vivenciaram esse amor. E eu vejo muito isso das pessoas que às vezes se decepcionam com Cristo porque ele não, de alguma forma, sei lá, imagine que levou alguém importante, ou então não fez o que elas queriam que acontecesse na vida delas. Elas começam a não crer mais nesse amor. Esse amor simplesmente acaba não fazendo mais sentido para elas. E um amor que entrega tudo, sem garantia de que vai receber nada em troca, realmente para muita gente não faz sentido, assim como para esse diabo aqui. Assim, se você parar pra pensar, realmente é um amor sem lógica, né? Hoje a gente tem o quê? A sensação de que eu só faço alguma coisa por alguém se alguém fizer alguma coisa por mim. Se eu fizer alguma coisa por alguém e esse alguém não retribui, a vontade que eu tenho é de não fazer mais. Ou com vocês é diferente? Entendi. Não, na realidade a gente tem uma facilidade muito grande é o que acho que Jesus vai falar a respeito de amor, no sentido de você amar quem não merece, né? Quando Jesus vai falar que nós devemos amar
os nossos inimigos, eu acho que é justamente essa perspectiva de amar as pessoas que não merecem, em tese, em teoria, serem amadas. Sobre essa questão do amor, o que é que vocês acham? Vocês acham que o diabo ele não entende o porquê Deus ama, ou o diabo não entende o amor em específico? Rapaz, é bem interessante quando você começa a ler essa carta em relação a essa questão do amor, e você percebe que é tipo como se não fizesse sentido para ele. Como se o amor de Deus para com os humanos, né, para o diabo não fizesse sentido nenhum. Porque Deus ama incondicionalmente, mesmo não tendo a garantia de que nós vamos amar a Ele, né? Como a própria palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida. E para isso o diabo para isso essa ideia do amor de Deus, para o diabo não faz sentido. Para ele tem alguma coisa por trás. É como se não fosse só o amor de Deus, é como se Deus tivesse alguma coisa por trás desse amor, mas não tem. É simplesmente porque, como a palavra diz, Deus é o amor. Então, acredito que para o diabo isso é uma ideia que não faz sentido, porque ele não sabe o que é, né? Talvez não desfrute desse amor ou não queira desfrutar. É tanto que em alguns momentos da carta ele vai dizer, tipo assim, que todo mundo estava muito ansioso, né? Todo mundo, em tese, no céu, todos os anjos e até mesmo o próprio Lúcifer estava muito ansioso para tentar entender esse segredo. E é engraçado que ele, falando a respeito de Deus, ele fala que Deus fala assim: como eu gostaria que de fato você soubesse. Como eu gostaria que você entendesse isso. Como eu gostaria que vocês entendessem aquilo que eu entendo. E aí o diabo vai trazer isso como algo que trouxe completa desconfiança para ele em relação a Deus, ao Criador, porque era algo que ele realmente não conseguia entender. E aparentemente Deus não queria explicar. E aí eu tenho uma tese sobre isso, mas eu não vou comentar sobre isso agora, mas acho que é interessante a gente pensar, tipo assim, a gente fala sobre amor de uma maneira muito superficial e às vezes muito caricata, né? Amor para algumas pessoas é sexo, amor para algumas pessoas é, enfim, você... Sentimento, paixão, carinho, é afeto, né, e coisas assim. E o amor bíblico seria algo um pouco diferente. Ele é mais decisão. O amor existe uma questão de sentimento que eu acho que é muito mal interpretada sobre essas coisas. E se a gente fosse explicar para quem está nos ouvindo, né, o que seria de fato o amor bíblico, alguém conseguiria explicar? Eu, por exemplo, eu só conseguiria explicar esse amor de Deus através da palavra. Aí eu tinha alguns versos aqui de alguns textos que falam sobre esse amor. Lá em 1 João, por exemplo, ele fala que nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E Paulo lá fala na primeira carta para os Coríntios como é que é esse amor de Deus, que é um amor paciente, que é bondoso, que não tem inveja, que não se vangloria, que não se orgulha. E depois fala de novo de como Deus demonstra esse amor dele por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando a gente ainda era pecador, a gente não merecia nada. Não que a gente mereça agora, né? Eu acho, sobre essa questão do amor, tentando mesclar um pouco essa questão de decisão e sentimento, que eu acho que sentimento não é a palavra correta, até mesmo pelo que fala na carta de 1 Coríntios, né, quando Paulo fala assim: mesmo se eu der meu corpo para ser queimado e tal, se não tiver amor, de nada vale e tal. Eu acho que é meio que uma disposição de coração da gente, a partir do momento, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui em relação à conversão, quando a pessoa se converte, né, que ela entende o evangelho, entende o que Cristo fez por ela, que ela tem um novo coração e ela tem, vamos dizer assim, uma nova disposição de amar a Deus, né? Porque ela conheceu a obra que Ele fez, por dar a vida por ela, morrer por ela injusta, por uma pessoa injusta como ela, e, enfim, por tudo isso, por toda essa obra. E a partir desse momento a pessoa tem uma disposição de coração que faz com que ela tome certas decisões. Porque eu acho que a decisão por decisão, se você tem uma disposição de coração para fazer aquilo,
eu posso ser simplesmente uma pessoa hipócrita. Eu posso estar tomando uma decisão, mas sendo hipócrita. Mas eu acho que quando tem essa disposição que faz com que eu tome alguma decisão, eu acho que isso faz com que a gente entenda um pouquinho mais isso. Que eu pelo menos creio que seja um pouco assim. O amor, ele tem um pouco a ver com isso. Que a gente faz o que faz, a gente pode estar fazendo o que pode estar fazendo por hipocrisia, por exemplo, ou porque a gente tem uma disposição de coração para fazer aquilo. Entendi. A ideia seria basicamente, o amor, ele não necessariamente é um sentimento que muda, né, com o tempo, que vai mudar de acordo com a circunstância, com as sensações que você sente ou com as circunstâncias que você passa, mas é uma predisposição do seu íntimo em fazer não só a coisa certa, mas com a intenção certa no coração, né? Porque às vezes a gente pode fazer aquilo que é certo. Vamos dar um exemplo. Jesus fala que os fariseus faziam algo que era certo, que era orar. E eles oravam. Só que a intenção deles era uma intenção hipócrita. Eu acredito que é isso que Elton está querendo falar. No sentido de eles que faziam aquilo para aparecer. Isso era também, quando Jesus vai falar que eles davam dízimo, enfim, ou ajudavam alguém, a ação em si seria correta, mas a intenção do coração, e a Bíblia vai falar do coração como aquilo que é o mais íntimo do homem, né? Aquilo que é, em teoria, o mais importante. Existe uma frase de Calvino, e Calvino vai dizer que não importa se você coloca todas as letras do evangelho, digamos assim, na sua testa, se esse mesmo evangelho não penetrar o mais profundo do seu coração, que é o seu ser mesmo. Então, a ideia do amor bíblico é um amor que faz com que você, no mais profundo do seu ser, consiga tomar a atitude correta com a intenção correta no coração, para que você não seja um hipócrita mesmo, para que você não fale e tente viver de algo que no fundo não é o que você quer realmente. Então, a gente entende o conceito de amor através de algumas coisas. Primeiro é através da palavra, como o Henrique falou, e o próprio conceito de amor é um conceito do próprio Deus. Quando eu estava lendo isso aqui, eu percebi duas coisas. Primeiro, o diabo não entende o que é amor porque ele não consegue, no sentido de entender uma lógica por trás disso, né? E aí existe a dificuldade da galera de entender realmente essa lógica por trás do amor, porque, como vocês falaram, é ilógico Deus amar as pessoas porque a gente não tem nada a oferecer para ele. E sabe por que é ilógico também? Porque quando a gente tenta pensar nesse amor, a gente tenta comparar com algo que a gente conhece, com o que faz parte da gente. E não faz parte da gente, normalmente, eu amar alguém em troca de nada. Seria hipócrita dizer. A gente, o nosso coração faz com que a gente ame em troca de alguma coisa, se for o natural. Aí quando vem o Espírito Santo, quando vem de Deus essa questão do amor dele, aí que a gente tenta mudar essa nossa forma de sentir, de agir. Mas se não fosse isso... De fato, não tem a menor lógica, porque a gente não tem nada para oferecer, para retribuir. E uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu li, principalmente a ideia do diabo não conseguir entender, e aí o Lewis bota uma frase que é meio enigmática mesmo. Se eles soubessem o que eu quero, me fez pensar muito num versículo que está lá em 1 João, que João vai falar que ele fala assim: amados, amemos uns aos outros, né? Pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e aí eu boto o parêntese, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, e aí existe aquela frase que a gente vê na placa de muitas igrejas: Deus é amor, né? Então eu comecei a pensar a ideia de que o diabo não consegue entender esse amor de Deus, porque o diabo, na realidade, ele não de fato conhece a Deus no sentido mais literal da palavra. Muita gente fala que conhece a Deus, existe até o versículo lá de Jó, depois que Jó passa por todo aquele sofrimento, que ele diz assim, né: eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje eu conheço face a face. Então, um dos motivos de eu entender o porquê que o diabo não consegue entender esse amor de Deus é porque eu entendo que ele não conhece a Deus de verdade. Ele não consegue entender o próprio Deus, porque se eu não entendo o amor e Deus o amor, eu não consigo entender o próprio Deus. Não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer. Não, faz sentido. Então, para eu poder entender realmente o que é o amor, eu preciso entender e buscar entender quem é Deus, porque Deus é a expressão mais perfeita do que é esse amor. E aí
essa expressão é não só o próprio Deus, mas a atitude de Deus, e aí de fazer aquilo que vocês falaram a respeito do próprio Cristo, né? Porque a Bíblia vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu, não só o próprio filho, como o seu único filho, o primogênito, e não só isso, ele se deu para que a gente pudesse ter vida. E isso realmente faz com que eu consiga entender um pouco o porquê que a gente não entende o que é amor, porque a gente não conhece o que é Deus. A gente não conhece Sim. a Deus. Por que a gente tem valores tão subvertidos, tão distantes daquilo que talvez seria a ideia real de amor? Porque a gente está tão distante do Senhor, tão distante de conhecê-lo, que a gente não consegue entender de fato o que é isso. E o diabo, ele nessa carta 19, ele expressa justamente essa verdade. Eu não consigo entender esse amor porque eu não consigo entender o meu pai. O meu pai, no caso, Deus, o meu Criador. E ele vai expressar isso dizendo assim, não dá para entender esse mistério, como eu não conheço, eu não confio, e aí por isso ele vai falar que talvez esse foi o motivo da grande rebelião, né? Talvez foi por isso, por essa falta de confiança, em não entender o que Deus queria, que eles se rebelaram. E óbvio que é engraçado que, apesar do Lewis falar sobre isso de uma maneira engraçada, de parecer que as coisas não estavam no controle, né? O próprio diabo revela que, apesar de tudo isso, Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, quando ele vai falar que o próprio Deus, ele fala de uma mensagem, né, que seria a mensagem da cruz. Ou seja, Deus está no controle dentro de todas as coisas, ele não perdeu o controle de nada, inclusive dessa situação. Eu achei engraçado que, com a forma como o Lewis tenta fazer uma conspiração, tá ligado? Esse diabo mexe, ele tá falando como se os coitados da história fossem Lúcifer e a sua gangue, sabe? Não, os bichinhos, eles até queriam, sabe? Mas Deus não cooperou, então, né? Rolou treta. Tá bom. Depois que o diabo começa a tocar nesse assunto, ele vai entrar em outro assunto e ele inicia, digamos assim, a última parte dessa carta com a pergunta: se estar apaixonado, né, é um estado que é desejável para o ser humano, no sentido do diabo poder usufruir disso. Para o diabo, é bom o ser humano estar apaixonado ou não? E aí eu queria saber o que é que vocês pensam sobre isso. No fim das contas, o que ele fala é a questão de ser uma matéria-prima. Porque é engraçado que quando eu li essa parte e eu parei para pensar, faz todo sentido. Estar apaixonado ou não estar apaixonado é bom ou ruim? Vai ser útil ou não vai? E tipo, tanto faz, tá ligado? O que importa é o que você faz com essa situação. Porque você pode estar apaixonado por uma mulher obediente a Deus, que edifica a sua casa, e ela vai te aproximar de um relacionamento com Deus também. E você está apaixonado, e isso é bom. Só que você também pode estar apaixonado por uma mulher que te distancia de Deus com o que ela faz no dia a dia. E você está apaixonado. E isso é ruim, é péssimo, tá ligado? Então, o que importa realmente é o que você faz com a situação. É tanto que a própria carta, o próprio diabo na carta, ele vai dizer que isso em tese não importa, né? Ele vai, quando ele inicia tocando sobre esse assunto, que ele vai falar que o discípulo dele reclama que na última carta ele não deixa claro se ele considera o fato do ser humano estar apaixonado um estado bom ou ruim para eles. Ele diz assim, francamente, esse tipo de coisa não importa. Se, deixa eles discutirem se o amor ou se outras coisas são boas ou ruins, porque na realidade não existe uma resposta necessária sobre isso. Porque o que importa é o que eu vou fazer justamente com relação a essa minha predisposição. Então, pro diabo, o fato de você gostar muito de algo, e aí ele vai citar alguns exemplos, como o exemplo do patriotismo, né, do celibato, ou de coisas assim. Pro diabo isso teoricamente não importa. O que importa é o que você vai fazer com essas coisas. Então, se você é um cara extremamente patriota, hoje a gente tem visto muita gente com a bandeira do Brasil aí nas redes sociais, e a gente pensa assim, olha, essa pessoa ela é patriota, mas ele é tão patriota e esse amor é tão, digamos assim, forte, que a gente não percebe que esse amor está levando essa pessoa, por exemplo, a se polarizar, a odiar outras pessoas, a
enfim, a fazer tudo o que não é o propósito de Deus para a vida dele. E aí eu entro nesse assunto, tipo, ele é apaixonado por algo, mas não é a paixão por isso que define quem ele é, mas é o que ele vai fazer com essa paixão. E hoje muita gente pega coisas que necessariamente seriam boas e conseguem transformar essa paixão em algo ruim, basicamente uma idolatria. A gente vê isso não só com essa questão do patriotismo, a gente vê isso com questão de adoração a pessoas mesmo e coisas assim. Então isso tem sido um grande problema, e esse livro revela isso. Esse capítulo especificamente me revelou isso, que realmente não importa para o diabo se você é apaixonado ou não por algo, por alguém. O que importa é o que você vai fazer com essa predisposição. Isso vai tornar essa situação ruim ou boa. Essa questão da coisa boa, né? Tipo, teoricamente é uma coisa boa, isso muitas vezes bloqueia o pensamento de algumas pessoas de que é algo bom, então o diabo não tem como usar isso contra mim ou contra Deus. Muitas vezes acontece, a galera tipo, não, mas isso aqui é certo, como aquela palavra, né? Não, mas isso aqui é certo ou errado? Isso aqui é certo, mas muitas vezes aquilo que é certo ou aquilo que é bom pode, e se o diabo tiver essa oportunidade, ele vai usar contra nós. A paixão, qualquer outro sentimento, qualquer outra coisa que seja boa e agradável, o diabo ele pode acabar usando isso contra nós, contra Deus também. Sim. Eu acho que a prova disso, né, eu acho que é desde o comecinho, no Éden, quando a serpente, né, Satanás, usa a própria palavra de Deus e distorce, ou seja, para transformar no que a gente vive hoje, né, que por causa do pecado a gente vive nesse mundo como vive. E ele usou a palavra que era boa, né, que era digna de confiança, distorceu para causar essa desgraça toda. Então, ou seja, até a palavra sendo pregada, quando Satanás pode usar, como, por exemplo, fez com Pedro, né, que Pedro, quando não queria que Jesus fosse à cruz e tal, o que Jesus falou? Arreda de mim, Satanás. Porque Pedro disse, não, você não precisa ir para a cruz e tal. Não lembro o texto mais ou menos, mas parafraseando, foi isso que ele quis dizer. Ou seja, Pedro estava com intenção boa, só que Satanás usou daquilo para perverter o plano, né? O plano de Deus. Então, mesmo a palavra sendo pregada, muitas vezes pode ser algo ruim, porque se Satanás pegar e se distorcer, pode causar um estrago gigantesco. Sim. E é tanto que ele vai tocar nesse assunto, não necessariamente da palavra específica, mas de todas as coisas, né? Tipo, tudo pode ser usado ao favor dele. Da mesma maneira que praticamente tudo Deus pode usar ao seu favor. Ele cita no final da carta que pro seu aprendiz que, tem que ficar claro pro aprendiz dele que o fato do ser humano estar apaixonado ou não, em si, não é favorável para ninguém. É favorável, na realidade, para os dois. Tanto para o lado de Deus, que pode usar isso ao seu favor, né, em tese, como para o lado do diabo, que pode usar qualquer situação ao seu favor. E eu achei interessante isso porque acho que foi Pedro que falou a respeito de, tipo, às vezes não é o fato daquilo ser bom que vai me levar para necessariamente perto de Deus. O diabo ele faz o C.S. Lewis coloca o diabo falando sobre, por exemplo, o casamento, e aí é engraçado que ele fala assim, apesar do casamento ter sido uma criação de Deus, pode ser usado também, pode ser para nós útil. Ou seja, tipo, primeiro eu acho engraçado o fato dele citar que o casamento é uma criação de Deus, quando na realidade tudo que há, né, tudo que foi criado, Deus que criou. Então basicamente o diabo não criou nada. Existe uma máxima de Agostinho, que Agostinho vai dizer que tudo que é pecado foi, antes de mais nada, algo bom que o ser humano foi lá e subverteu. Foi algo que o ser humano foi lá e inverteu a lógica, né? Tipo, a ideia do matar, na realidade, surge da subversão da ideia de proteger, né? E aí existe, por exemplo, o conceito de mal. O mal enquanto moralidade o mal não no sentido de fazer o mal, mas o mal enquanto princípio moral na realidade a subversão do que é bom. Então, tipo, o diabo ele consegue transformar tudo aquilo que Deus criou, e aí ele citou o exemplo do casamento, em algo que pode ser ruim para você, e algo que pode levar você para longe de Deus. Então, o fato de você estar apaixonado por algo não necessariamente quer dizer que isso é bom ou ruim. O que vai depender é de como você conduz isso.
Isso pode ser na relação ao casamento, como o próprio diabo usa o exemplo, né? Às vezes você é tão apaixonado pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, que você não percebe que você está o idolatrando. Sim. Você não percebe que você tirou Deus do trono e colocou aquela pessoa, por exemplo. E aí a gente pode trazer isso para vários exemplos, né? A gente pode falar... a gente vai, num próximo podcast, falar sobre redes sociais, por exemplo. E as redes sociais, elas são muito úteis, né? Hoje a gente tem informação a qualquer momento. Eu boto ali no Google, vai aparecer alguma coisa. Isso é bom, mas ao mesmo tempo isso pode ser ruim também. E a gente vai falar isso mais pra frente. Mas o fato é que não importa o fato de você estar apaixonado ou não, de você ser, digamos assim, o termo que o Lewis vai usar, que o diabo vai usar, é o termo de excitação, né? Não importa, excitação não no sentido imoral da palavra, sexual da palavra, excitação no sentido de prazer, né? Se você sente um prazer muito forte sobre algo, o que você vai fazer com relação a isso é o que vai fazer com que você se aproxime de Deus e do propósito que ele tem para sua vida, ou se aproxime do diabo para longe do propósito que Deus tem da sua vida. Então o diabo vai concluir todo esse argumento dele a respeito do amor, da paixão, desse sentimento, dizendo que na realidade isso é só, como o Henrique falou, a matéria-prima, né? Isso é só a matéria inicial, mas o que a gente vai fazer com relação a isso é o que mais importa. E isso é muito interessante, é muito fantástico mesmo. No fim das contas, estar apaixonado é um estado desejável para o ser humano? Depende. Para o ser humano, não sei. Será que é desejável para Deus? Que você esteja assim? Ou até mesmo para o próprio inimigo? O fato é que você tem que ter muita sabedoria para poder saber como você vai guiar a sua vida a partir disso, né? Nós somos movidos pelos nossos mais íntimos desejos mesmo. É o que nos move. A ideia do coração enquanto o centro do ser humano, quando a Bíblia vai falar para você, por exemplo, guardar o seu coração, porque dele procedem todas as coisas, é justamente esse seu íntimo. Então isso vai guiar muito a sua vida. Eu conheço pessoas que são a vontade mais íntima do coração dessa pessoa é ser rica, e ela vive em função disso. Aquilo se tornou o ídolo dela. Eu conheço pessoas que o mais profundo do coração dessas pessoas é arrumar um casamento. Então para elas isso acaba se tornando um próprio Deus. Então a pessoa tem que ter muita sabedoria e consciência para entender para onde o meu coração está querendo me levar. E também, no fim das contas, isso acaba tornando uma armadilha, né? Porque imagina a pessoa que está buscando tanto dinheiro, vai que ela consegue. E aí? Surge o quê? Uma depressão? Uma lacuna na vida dela? Então, né? Existe um pastor que eu acompanho chamado Paulo Borges Jr., que ele fala um negócio interessante. Ele diz que se tudo na sua vida... você só está onde você está hoje porque algo na sua vida deu errado. Porque imagine se todos os seus sonhos tivessem tornado realidade. Imagine se tudo que você queria que acontecesse. Será que você estaria perto de Deus hoje? Ou você estaria... Será que você, por exemplo, estaria assistindo ou ouvindo um podcast agora? Ou até mesmo participando desse podcast agora? Ou você estaria numa ilha, sei lá em Cancún, num hotel, tomando água de coco ou outras coisas e relaxando? Pergunta capciosa. Tem um outro autor que fala: eu dou graças a Deus por ele não ter respondido a todas as orações tolas que eu fiz. Nossa, cara, essa é forte. Exatamente. Então a gente tem que ter essa consciência, essa sabedoria para entender que muitas vezes aquilo que a gente quer mesmo não é necessariamente o melhor para nós, e entender que Deus vai nos guiando, vai trilhando o nosso caminho, e a gente tem que conseguir entender realmente o que Ele quer e conseguir colocar o nosso coração predisposto às coisas que realmente importam, para que a gente não acabe caindo na cilada do diabo, de se apaixonar e criar excitações por coisas que nos levem a caminhos que nos afastam do propósito de Deus para a nossa vida. As coisas que fazem com que a gente descanse também, muitas vezes o não só entender, mas o confiar, né? Diante de quem Deus é, né? Diante de quem foi Jesus aqui na Terra e tudo que Ele disse, que se cumpriu,
tudo que ele fez, as profecias, ou seja, diante desse Deus que se manifestou para a gente, eu acho que o confiar, mesmo sem a gente entender muitas coisas que estão acontecendo, é muito importante para que a gente descanse na soberania dele, né? Na soberania e sabedoria, sabendo que ele está nos guiando, mesmo sem a gente entender certas coisas que estão acontecendo na nossa vida. Amém. Sim, sim. Mesmo se a gente vê, teoricamente, algo dando certo, né? Isso. Amém. Veio uma outra pergunta à cabeça, que eu acredito que até muitas pessoas possam já ter feito essa pergunta ou já tá fazendo agora nesse momento, que é: beleza, Deus me amou, ok, ele tá se revelando para mim, eu tô conhecendo ele aos poucos, mas eu vejo, né, que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou um pecador, né? Isso Deus está ministrando no coração, vamos supor que você está passando dessa forma. E aí você começa a se questionar agora: e por que ele ainda me ama? Né? Ele me amou, beleza, mas por que ele ainda continua me amando? Né? Conforme vocês estavam falando, me veio essa pergunta na cabeça, que eu acredito que as pessoas devem, talvez alguns, né, possam até estar se fazendo ou já se fez. Dando um parecer, né, um ponto de vista meu, é justamente, e aí, claro, continuando a conhecer a ele vai te responder isso, mas dando um spoilerzinho, é a questão da graça mesmo, né, a misericórdia dele que se derrama, né, sobre nossas vidas, né, mesmo sabendo que a gente ia negar ele muitas vezes, mesmo a gente negando ele muitas vezes, ele sabendo que a gente ia fazer isso, mesmo assim ele decidiu nos amar e ainda continua nos amando, né? Claro que ele não quer que você continue da forma errada, né? Uma forma a qual ele não vai estar presente, porque Deus não vai estar junto com você no pecado, mas ele já levou o pecado sobre si. Mas aí você tem que ter consciência disso, né? E aí aprendendo, e sabemos que nós somos pecadores, tendo amadurecendo, né, na fé, entendendo que não deve mais seguir dessa forma, né? Aquele já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então acredito que, respondendo um pouquinho, e se vocês quiserem também falar, Nova criatura, né? É. Salomão falou lá em Salmos 136: dê graças ao Senhor porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. E aqui eu abro um parênteses meu mesmo, apesar dos nossos pecados. Exato. É isso que se quer dizer com amor incondicional, né? É um amor que independe de condição. É um amor que se compreender. É como a gente disse no início, é um amor completamente ilógico, né? Esse amor incondicional é um amor que depende de condições. Então, quando eu me pergunto por que Deus me ama, ainda me ama, mesmo eu sendo quem eu sou, a resposta está no fato de não haver, teoricamente, uma resposta, né? Tipo, não existe um motivo, a gente já falou sobre isso no início. Não existe um motivo real do porquê Deus teria que me amar. Primeiro, Deus não precisava da gente, ele não precisa do nosso amor, ele não precisa da resposta do amor dele, Deus não está carente, né? Não criou o ser humano porque estava se sentindo sozinho e precisava ser amado. Uma vez eu estava dando aula e eu fiz essa pergunta para a galera: por que Deus nos ama, né? E todo mundo: não, porque ele nos criou, não, porque nós somos esse é aquele termo, a coroa da criação, né? Algo assim. Porque Deus nos criou e porque nós somos filhos dele e tal. E na realidade tudo isso não é o porquê Deus nos ama. Na realidade isso é o fruto desse amor, né? Mas o porquê mesmo não tem um motivo. Ele decidiu fazer assim. Simples. Ele escolheu dessa forma. Eu acredito muito no que eu disse no início, assim. Por que Deus me ama? Porque ele é amor. Ele é a expressão disso. Então existe um versículo lá em 2 Timóteo que Timóteo vai falar: se o negarmos, né, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode mudar a si mesmo, ele não pode mudar a sua própria essência. Então, por que ele continua nos amando? Porque ele é amor. Se João vai falar que Deus é amor, né, todo amor procede de Deus, Deus não poderia não fazer isso, porque ele é isso. Agora o problema é achar que, pegar algo como isso que eu estou falando e dizer assim: se Deus me ama, eu posso fazer tudo, né? Eu posso todas as coisas, ou achar que Deus não julga ninguém,
aplica juízo sobre ninguém porque ele ama. Aí a gente entra naquilo que a gente conversou no início de existir um conceito errado do que seria de fato amor. Mas essa é uma pergunta muito interessante mesmo. Por que Deus me ama ainda? E aí, tipo, Mateus deu a resposta mais perfeita que existe. Busque ele que você vai entender, né? Quanto mais você conhecer ele, mais você vai entender isso. E mais vai entender que não existe lógica nisso. Mais vai entender que não existe motivos para isso. Isso que faz você ainda amar mais, né? Esse Deus, por entender que ele não merece, ele não precisaria de nada disso. Mas amém. Acho que a conclusão desse capítulo, para resumir, é a gente entender que não existe lógica nesse amor, não existe racionalidade no fato de Deus amar você, mas você tem que assumir isso para si. Acredite nisso, Deus te ama. Por mais que você ache que ninguém te ama e que ninguém dá a mínima para você, por mais que você tenha sido abandonado por seu pai, por sua mãe, por seus amigos, por seu esposa, existe namorado, isso aí não dá nem para considerar um abandono, né? Pelo amor de Deus. Dizer que a minha namorada me abandonou você tem todo mundo lá do seu lado, enfim. Se você entende que todo mundo lhe abandonou, acredite, existe alguém que não lhe abandonou. Se você acha que ninguém te ama, pode ter a maior certeza do mundo. Existe alguém que te ama e esse alguém é Deus, e tipo, esse amor não é um reflexo do que você faz, mas é um reflexo do que ele é. E por isso que você pode confiar tanto nesse amor. E por último, tenha consciência de que o fato de você estar apaixonado não necessariamente é algo bom. Isso pode te levar para caminhos que distanciam você de Deus. Então tenha sabedoria e consciência para entender para onde esse seu desejo está te levando. E acho que a gente encerra esse capítulo 19 falando sobre essas duas coisas. É isso. Fiquem com Deus. Que a graça de Deus seja sobre a vida de vocês, a misericórdia, que a gente possa estar reunidos aqui mais uma vez no próximo podcast, onde a gente vai estar falando sobre redes sociais. É bom ou não é bom? Qual é o poder, qual é o impacto, como isso me influencia? Não perda, porque vai ser muito interessante. Então é isso, irmãos, fiquem com Deus e é nóis, valeu. Valeu.